Vamos falar de imposto de renda agora, Vitor? Tá chegando o prazo, hein? Quase no finzinho, reta final. Quem vai falar conosco é a pessoa que tem ali a chave do cofre. É o auditor fiscal da Receita Federal, supervisor nacional do Imposto de Renda na Receita, José Carlos Fonseca. Doutor José Carlos, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Não? Ainda não, acho eu. Vamos ver aqui se vai pela outra. Acho que nós não temos contato ainda com o José Carlos Fonseca, mas falando em imposto de Bom dia. renda. Agora sim. Agora acho que nós estamos escutando o senhor. O senhor nos escuta? Bom dia, estou ouvindo sim. Agora sim. Bom dia. Bom dia. Doutor José Carlos Fonseca, que é supervisor nacional do Imposto de Renda, pessoa que tem ali o controle do acesso do brasileiro à entrega de declaração, está fazendo as contas. Quantos já entregaram, quantos ainda faltam entregar nessa reta final? Qual que é a contabilidade desse momento? Bom dia para o senhor. Bom dia. Então, nós temos aproximadamente uns 30 milhões de declarações já entregues, muitas utilizando a declaração pré-preenchida, que cresceu bastante a utilização esse ano. E ainda faltam aí, como de costume, um volume muito grande nessa última semana. Se nós acompanharmos os últimos 10 anos do imposto de renda, a última semana é a semana onde as pessoas acabam apresentando declaração, seja o período de entrega 2 meses, 3 meses ou até 4 meses, como foi na pandemia, as pessoas acabam deixando para a última semana. Então tem uma previsão aí de chegar a uns 15 milhões de declarações essa semana. Ou seja, aproximadamente 2 milhões de brasileiros não vão entregar e deveriam, pela conta que o senhor está fazendo, é isso? Não, nós temos 30 milhões recebidos e ainda faltam mais 15 milhões. A previsão é chegar em uns 45, 46 milhões de declarações. Então, a gente só consegue saber quantos não entregaram depois que termina o prazo. E comparado com outros anos, essa é a média mesmo? Ou esse ano, por exemplo, faltam mais pessoas do que geralmente acontece? Esse ano está um pouquinho mais atrasado, sim. A gente percebeu que a gente teve um início meio fraco, seja por conta de uma série de questões que tivemos iniciais, né? A pré-preenchida demorou a entrar completa, então isso fez com que as pessoas empurrassem um pouquinho o início para frente. Então é natural que agora no final fique um pouquinho ainda defasado, mas eu acho que está tudo dentro do previsto e não teremos nenhum problema. Então, olha, esse fim de semana é aquele que acho que as pessoas tiram, não é, doutor José Carlos Fonseca, para, Sim. vou colocar meu imposto de renda em dia. Ouvi isso do meu marido hoje de manhã. Não marca nada para esse fim de semana que a gente precisa fazer o imposto de renda. Para quem vai, então, hoje, entrar, ou amanhã, no programa do imposto de renda, para começar a fazer a declaração, o que o senhor recomenda em termos de foco, de atenção e de documentação necessária também? Então, você falou uma coisa importantíssima que muitas pessoas andam esquecendo, né? É importante juntar primeiro a documentação. Fazer declaração, eu vou fazer a declaração, depois eu vejo a documentação. Não é bem assim. Isso acaba gerando outros problemas, porque se você não está com o documento em mãos, você pode não perceber alguns detalhes. Então, a primeira orientação que a gente dá é junta os seus documentos, junta todos os seus comprovantes, os seus rendimentos, né, os seus comprovantes bancários, as despesas que ele recebe médico, você junta todos esses documentos primeiro, depois você senta com os seus Acho que a documentos gente que envolvem a minha vida financeira da primeira opção do governo. Então, isso é bastante tivemos uma ter os documentos. instabilidade aqui no contato com o José Carlos Fonseca, que é auditor fiscal da Receita Federal e supervisor nacional do Imposto de Renda. Acho que agora o senhor está nos ouvindo melhor. Falava sobre dicas que nós podemos ter para quem ainda não declarou o imposto de renda. Acho que vamos refazer aí o contato. Ele não ouviu a pergunta?
Não, só gostaria que ele retomasse, porque nós tivemos uma pequena quebra aqui no sinal Ok, e o senhor estava dando as dicas aí do que as pessoas podem fazer, os documentos que precisam entregar, quais as isso. formas para declarar nessa última semana. Então, como eu estava falando, o mais importante nesse momento, para quem não declarou, é juntar previamente os documentos, separar os comprovantes de rendimento, os recibos, os pagamentos que foram feitos, toda a documentação para poder preencher a declaração com calma. A declaração pré-preenchida, quando você entra lá com o seu GovBR, ele já carrega boa parte das informações, mas é importante ter os documentos. É importante que os documentos estejam em mãos do contribuinte para ele verificar se está tudo certo. Não basta apenas confiar na declaração pré-preenchida, é importante conferir se aquilo que está lá está corretamente documentado. Estamos conversando aqui com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca. Sempre tem, né, esse time dos que deixam para o último dia, para a última hora, mas também os que não entregam, que olham ao longo da semana e dizem: não vou ter tempo, não vou conseguir juntar todos esses documentos, não vou conseguir entregar. Existe alguma saída para depois modificar a declaração do imposto de renda, entregar uma parcial agora? O que deve fazer essa pessoa que viu que não vai conseguir cumprir o prazo? Bom, o importante é ela cumprir o prazo, né? E tempo, já teve tempo suficiente, né? Nós estamos desde 17 de março recebendo declaração. Mas a gente entende que muita gente acaba. Parece que tem uma voz entrando aqui, tá me atrapalhando. Mas a gente sabe que nesse momento muitas pessoas acabam deixando para entregar. Se a pessoa não vai conseguir entregar, não tem como entregar no prazo, tem a alternativa de entregar ela faltando algumas informações e depois complementar. A gente não orienta isso cegamente, porque muitas vezes essa complementação posterior não pode modificar algumas coisas, né? Modelos de tributação, por exemplo, se ela optou por uma forma e depois vai mudar para outra forma, ela não vai poder incluir um recibo médico que apareceu. Então, é importante tentar declarar todas as informações no prazo, cumprir o prazo. Claro, se ela vai perder o prazo, é melhor ela entregar alguma coisa e tentar fazer a retificadora depois. Mas não é uma orientação muito boa para algumas pessoas, algumas situações a pessoa pode ter algum prejuízo. Então, tenta fazer a declaração corretamente até o dia 30 de maio. E aí, eu imagino que a Receita Federal, doutor José Carlos Fonseca, tem ali uma espécie de ranking dos erros mais comuns que são cometidos por quem declara o imposto de renda. Não estou me referindo aí, aqui, é claro, para quem faz isso com dolo, com a intenção de sonegar. Mas muita gente, acho que se atrapalha na hora, esquece alguma coisa, coloca no campo errado. Olha, quem faz imposto de renda sabe que dá um medo de estar fazendo alguma coisa ou esquecendo de algo. Quais são esses erros mais comuns? Preciso ajudar aqui o nosso ouvinte a não cometê-los dessa vez. A gente percebe nesses anos todos que não é nem fraude, não é nem tentativa de dar um golpe, é erro por desconhecimento e erros de preenchimento. É muito comum na hora. São muitos números, né, que têm que ser informados. É muito comum a pessoa, na hora de botar um CPF, inverter o número, ou então informar um valor com um zero a mais ou um zero a menos, ou com o ponto decimal no lugar errado. Botar um CNPJ de uma empresa que não é aquele número CNPJ. A gente pegou um caso da pessoa que, no campo de valor, ela botou o CPF da pessoa, do médico, e aí deu um outro valor. Então, é muito comum os erros de preenchimento, é muito comum aquela falha na digitação. Você nota que a pessoa fez correndo, digitou e não conferiu depois, né? Importante, fez a declaração, dá uma olhada, verifica, confere, vê se está tudo certo que foi digitado. Então, respondendo a tua pergunta, o erro mais comum que a gente percebe desse tempo são os erros de preenchimento. Preenchimento equivocado, né? Tem muito campo valor, às vezes ela troca um campo por outro, inverte, e isso vai dar um outro problema. Então, a orientação de
preencher com calma e conferir atentamente a declaração é válida e resolve a maioria dos problemas. Um ouvinte nosso está perguntando aqui, doutor, sobre uma questão que é pessoal dele, mas que acho que pode atingir muitos outros. Queria ampliar a pergunta. Ele disse que no ano passado caiu na malha fina da Receita por pagamentos de plano de saúde, que tem uma condição especial, porque depois também tem uma restituição. Ele comentou que entrou em contato com a operadora do plano de saúde, que disse que estava tudo certo e mandou para ele um laudo dizendo que tinha avisado a Receita sobre o pagamento e que mesmo assim caiu na malha fina. Está tentando entrar em contato com a Receita Federal para ver se, por exemplo, foi um erro no sistema. O contribuinte que quiser ou precisar entrar em contato com a Receita para tirar qualquer tipo de dúvida, para entender melhor um caso específico, como faz? Então, a Receita Federal tem um serviço, dentro da página dela tem o ECAC, que é o Central de Serviço, de Atendimento Virtual, e lá dentro tem uma área chamada Fale Conosco, que é uma área onde você é atendido por uma pessoa e pode tirar essas dúvidas. No caso específico do plano de saúde, né, do caso que você trouxe aqui, a pessoa deve ter informado o valor, o plano de saúde também informou o valor, mas a pessoa ainda está em malha. Muita gente pergunta isso. Eu declarei um dentista de 10 mil e o meu dentista declarou que recebeu os 10 mil e mesmo assim eu estou em malha, né? Por que a malha pega essas pessoas que, inclusive, têm valores declarados iguais, né? O plano, eu disse que eu paguei 10 mil para o plano disse que pagou 10 mil, por que está na malha? Porque na malha a gente não apenas verifica valores, a gente verifica o perfil daquele contribuinte e o perfil daquela empresa, o perfil daquela fonte pagadora ou recebedora dos recursos. Isso porque muitas vezes podem ter classificações erradas, podem ter empresas que deveriam prestar aquele serviço. Não estou falando que é o caso específico da pessoa, do ouvinte que trouxe esse caso, mas pode ter, por exemplo, um perfil de empresa que a Receita desconfia que pode não ser correta, ou um perfil de recebimento do outro lado que não é correto. Nessas situações, ela separa e fala: olha, apesar de aparentemente estar tudo bem, você ter dito que pagou 10 e o outro ter dito que recebeu 10, eu preciso ver os pagamentos, eu preciso ver que isso realmente aconteceu. Eu preciso de mais elementos, porque o que está ali informado não é suficiente. Então, essas pessoas acabam ficando retidas na malha e elas vão ter que apresentar comprovantes, o recibo, o comprovante que pagou realmente isso, mostrar, olha, foi pago através do Pix, através do cheque, ou seja, mostrar que houve realmente, ou o outro lado, mostrar que houve realmente a movimentação financeira. Né? A gente vê muitos casos de, eu tenho recibo, o outro também tem o recibo. Bom, mas isso realmente aconteceu? Isso realmente foi pago? Isso realmente é comprovável? Então, há casos de malha, sim, e esse ouvinte tem toda a razão, ele provavelmente foi selecionado num desses critérios, né, em que será necessário comprovar. Se ele tem os comprovantes, não há com que se preocupar. Se ele tem como comprovar que realmente houve aquele pagamento médico, né, aquele plano de saúde, se ele tem como fazer essa prova, ele não precisa estar preocupado. Se ele não tem como comprovar, o ideal então é que ele retifique a declaração, excluindo aqueles pagamentos que ele por acaso não tenha como comprovar. Eu me lembro que a minha primeira declaração de imposto de renda, doutor José Carlos Fonseca, foi no papel, né? No papel, eu preenchi à mão. E aí depois pegava uma fila na porta do Banco do Brasil para entregar. O banco funcionava até 10 da noite. Fila na rua, no quarteirão, enfim. Isso tudo ficou para trás, né? Hoje é tudo digitalizado e muito mais fácil. A vida da Receita ficou mais fácil para fazer esses cruzamentos nesse modelo atual? Então, o problema é que a gente tem uma legislação tributária no Brasil que ela vai sempre evoluindo, né? Todo ano a gente mudam alguns conceitos, né? A gente tem um congresso bastante criativo. Então, se nós olharmos lá de 20 anos para cá, entraram novas deduções, mudaram cálculos, ou seja, sempre acrescentando alguma coisa, e isso vai
tornando a declaração mais completa. Para o cidadão comum que tenta fazer sua declaração sozinho, muitas vezes, sem a ajuda de um profissional, ele se depara com um formulário com um monte de campos que ele não sabe nem o que é, mas são questões que foram criadas e que existem na prática, né, para um grupo pequeno. E aí fica difícil de você oferecer um programa que seja básico para alguns e um outro programa que seja mais complexo para aquelas situações especiais, porque muitas vezes a pessoa nem sabe se está num lado ou no outro. Né? Por exemplo, a gente que recebe o salário de uma empresa só, né, no máximo duas, algumas vezes, é mais tranquilo de fazer a declaração. Agora, tem situações diversas de pessoas que recebem rendimentos do exterior, rendimentos atrasados, acumulados, rendimentos de múltiplas fontes pagadoras, múltiplas aposentadorias, pensão. Isso vai realmente complicando. Então, aquele formulário papel, que acabou em 2010, ele hoje seria impossível. Hoje seriam várias laudas de páginas para você preencher, né? Que hoje é bem mais simples eletronicamente. A tecnologia tem nos favorecido com isso. Eu me lembro, sim, do tempo em que a gente tinha que ir para o banco, né? Ficava na rua lá com aquele formulário, anexava os documentos atrás, grampeava aquilo ali, às vezes caía um papel, um comprovante, era um problema danado. E a tecnologia veio para ajudar, né? A transmissão, hoje todo mundo transmite a declaração de casa pela internet. O celular hoje, já chegaram quase 2 milhões de declarações feitas pelo celular, que é uma coisa que é para o público mais jovem, né? Eu, por exemplo, não consigo fazer minha declaração usando o celular. Então, mas tem muita gente que usa esse meio para fazer declaração. Esse é o papel da Receita, tentar disponibilizar, facilitar, né, o cumprimento dessa obrigação que é anual. A gente sabe que muita gente não consegue fazer sozinho, a gente tem o apoio de profissionais que trabalham fazendo esse tipo de trabalho e vamos tentando sempre melhorar na forma de facilitar o preenchimento da declaração. O time dos atrasados é sempre muito grande, né? A galera que deixa para declarar aos 48 do segundo tempo no último dia. Mas o time dos que entregam ali no primeiro dia, abriu e entregou, também é grande. Muitos ouvintes estão perguntando sobre duas coisas em específico. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda é sexta-feira, dia 30 de maio. Mas o primeiro lote de restituição também já começa a ser pago no mesmo dia, na sexta-feira próxima. Um ouvinte está perguntando aqui sobre a restituição e por que, ao entregar no primeiro dia, ele não está no primeiro lote, não foi informado nada ainda. E aí, nessa mesma linha, se o ouvinte ele esperava estar nesse primeiro lote e não está, pode ser um indício de malha fina? Porque a outra pergunta que aparece muito aqui é como saber que caí na malha fina? Vamos lá. A restituição ela é paga em ordem de entrega de declaração. Mas a legislação ela exige que a Receita pague primeiro aquelas pessoas que têm prioridade legal. Então, mesmo quem entregou a declaração no primeiro dia, se não tiver alguma prioridade, provavelmente ela não está nesse primeiro lote do dia 30 de maio. A Receita está pagando agora quase 6 milhões, 7 milhões de contribuintes, muitos deles, a maioria deles são prioridades legais. Quem são? São aqueles que têm idosos, né, acima de 60 anos, portadores de moléstia grave, deficientes, professores. Essas pessoas elas acabam ganhando uma prioridade legal, porque a Receita está obrigada a cumprir essa lei do Estatuto do Idoso e tudo. Então, nesse primeiro lote de 30, a grande maioria que está ali são de pessoas que podem não ter entregado nos primeiros dias, mas possuem prioridade, então passaram à frente. Também tem aquelas pessoas que ou utilizaram a pré-preenchida e o PIX. Essas pessoas ganharam uma prioridadezinha. Então, se, por exemplo, o contribuinte que perguntou entregou logo no primeiro dia, mas não tem nenhuma prioridade, provavelmente ela não está nesse lote. Então, isso é importante deixar claro. A gente tem que primeiro cumprir as prioridades legais. Agora, até mesmo das prioridades legais, se a pessoa entregou, por exemplo, ontem,
não tem como estar no lote do dia 30. Então, mesmo as prioridades legais também sofrem alguma diferença na hora do pagamento. Então, primeiro temos que pagar todas as prioridades legais e todas aquelas que a gente conseguir ter tempo suficiente para encaminhar para o pagamento do banco. O lote já foi enviado para os bancos, então mesmo quem entregue declaração hoje ou alguns dias atrás já não conseguiu entrar nesse outro lote. E a outra questão que foi... A malha Me ajuda aí, fina. Vitor. Malha fina. Se a pessoa... outra questão que pode acontecer é se a pessoa entregou a declaração, tinha prioridade, estava tudo certinho, entregou logo no início, é idoso ou então tem prioridade e não está nesse lote. Ela pode ter caído na malha realmente, a declaração dela pode ter sido selecionada para dar uma olhada, ou então a Receita está apontando alguma coisa que ela não concordou muito, está desconfiando de alguma coisa. Qual o melhor caminho para você saber se está na malha? Hoje, todo mundo tem na sua mão aí um celular, né? Na loja do seu aplicativo, tem um aplicativo da Receita Federal, o nome do aplicativo é Receita Federal. Você instala esse aplicativo no seu celular, tem para Android, tem para Apple, ele é bem simples de utilizar. Você instalou ele, entrou com a sua conta GovBR, que é aquela conta que você tem junto ao governo federal, essa conta do meu INSS, aquela que você utiliza para verificar se tem valores a receber no Banco Central. Você entra com aquela sua conta e ali vai vir todas as suas informações da Receita Federal, inclusive as suas declarações. Vai estar lá assim, meu imposto de renda. Se você clicar ali, ele vai listar todas as suas declarações que você entregou e se tiver alguma pendência, vai estar do lado ali, ó, pendente. Mais do que isso, se tiver pendente e você clicar em cima do pendente, ele vai dizer o porquê que está pendente. Olha, essa informação não está batendo com o que o seu médico falou. Essa informação que você colocou aqui que recebeu, estão dizendo diferente, a sua empresa está dizendo diferente. Por exemplo, você não tem como... foi apontado num parâmetro em que vai precisar comprovar esse tipo de pagamento. Então, o aplicativo te mostra isso. O aplicativo é gratuito, está disponível. Se você que está ouvindo agora ainda não tem ele instalado no seu celular, baixe o aplicativo Receita Federal. E é simples, você instalou ele, entrou com a sua conta GovBR, o seu CPF, a sua senha lá do GovBR. Pronto, ele vai mostrar, inclusive, nesse aplicativo, se você tem empresas em seu nome, qual é a situação do seu CPF, você pode tirar uma certidão negativa, se é débito e lista as declarações todas do imposto de renda. Você quer uma cópia da declaração do ano passado? Entra no aplicativo, minha declaração de 2024, vai estar lá, você tira uma cópia da sua declaração, você pode ver os recibos, você pode ver se tem alguma pendência antiga em alguma declaração. Então é um aplicativo bastante completo e esse é o caminho mais simples, mais fácil de saber se você tem alguma pendência em malha esse ano ou nos anos anteriores também. Bem, queria agradecer ao José Carlos Fonseca, auditor da Receita, supervisor nacional do Imposto de Renda, que deve estar com uma baita carga de trabalho nessa reta final aqui. O prazo termina sexta-feira, dia 30, mas reservou um tempo para falar aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. José Carlos, obrigada, hein? Até a próxima e boa reta final para vocês da Receita Federal. Obrigado. Olha, muito obrigado, Vitor, Thaís. E vamos aproveitar o fim de semana, né, esse fim de semana antes do prazo de entrega, para fazer a declaração com calma e entregar logo essa declaração. Bom dia para todos. Bom dia.